Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro, semana 51 do nosso livro Apacentai. E hoje nós vamos meditar um texto que fala sobre a verdadeira humildade. Vamos ler 2ª Crônica, capítulo 26, 5 e 16, que diz o seguinte: Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio na visão de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor Deus, fez prosperar. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incensário. Meus irmãos, esse texto aqui, ele fala acerca do rei ali, Uzias, que o texto diz que no período em que Zacarias ali estava vivo, ele foi um homem abençoado sob a espiritualidade de Zacarias, prosperou. Mas o texto mostra que após a morte ali de Zacarias, houve um tempo ali que ele quis ofertar, entrar no santuário do Senhor, onde não era permitido, porque naquela época somente o sacerdote era permitido queimar incensário, mas a sua desobediência lhe custou a sua vida. Por muitas vezes, nos dias de hoje, o nosso orgulho de querer ser mais do que as outras pessoas, de achar que conhecemos mais a palavra do que outras pessoas e não ter a humildade de ouvir aquelas pessoas, por acharmos que conhecemos muito mais do que elas. Por muitas vezes, pessoas têm deixado de buscar a Deus em seu santuário, porque acham que já ouviu durante muitos anos a palavra de Deus e já conhece toda a palavra, mas aí que se engana, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus se renova a toda manhã. Então, não importa se você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não importa, porque ela mesmo diz que a palavra se renova a toda manhã. Uzias ali, ele, após ficar poderoso, o seu coração se encheu daquilo que ele tinha, e ele deixou a humildade de lado e começou a agir de forma errada, com orgulho. O texto mostra que quando nós agimos de forma que não precisamos mais de um pastoreio, nós nos tornamos orgulhosos e com a gente não anda a humildade. A humildade é você reconhecer a sua liderança, reconhecer as pessoas que estão ao seu lado, não importa se elas são pequenas, se elas são grandes. O apóstolo Paulo fala, que por muitas vezes ele se fazia de sábio no meio dos sábios e tolo no meio dos tolos, não importava onde ele estava. Nós temos que ter essa humildade. Por muitas vezes pessoas querem se achar melhor do que os outros. A palavra de hoje nos ensina, meus irmãos, que nós venhamos deixar o orgulho de lado e ser humildes, porque o texto aqui de embaixo fala: o rei Uzias sofreu de lepra até os dias em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Por muitas vezes o nosso orgulho vai fazer isso com a gente, vai nos deixar com enfermidades, doente espiritualmente, e vai nos deixar também afastado das pessoas. Venhamos ser humildes, ser humilde com pessoas, ser humilde em reconhecer a nossa liderança, ser humilde em reconhecer o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e que te guarde nesse novo dia.